Paulinho Paula lesionado. O Vasco da Gama perde um dos seus principais jogadores para a temporada de 2024. O tempo de recuperação do meia vai de 8 a 10 meses. Titular, fato, absoluto. Uma peça imprescindível para o time de Ramon Dias. A pergunta que fica agora: como ficará o meio-campo do Vasco sem Paulinho? A resposta: o Vasco terá que ir ao mercado contratar uma peça de reposição. Alexandre Matos começará nesses próximos dias a mexer os seus pauzinhos para tentar trazer nesses próximos dias um meio-campo para repor essa ausência. E olha, Vascaíno, a gente é claro aqui neste Boa Noite Gigante vai trazer a vocês todas as informações sobre, infelizmente, esta lesão de Paulinho Paula e também falar sobre um nome que surge com uma grande possibilidade para fechar com o Vasco. O nome que o próprio Vasco já negociou no início do ano passado. O nome que, segundo o empresário do mesmo, deixou bem claro que o clube que ele esteve mais próximo de fechar foi com o Cruz Maltino. Será que é uma peça ideal? Um jogador importante, um jogador grande? A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês neste Boa Noite Gigante. Além dessa informação, falar também, sobre a Ferdi, que nesta parte da tarde de hoje emitiu um comunicado confirmando os erros do árbitro de ontem na partida entre Vasco da Gama e Bangu e confirmando que também a partir de agora todos os jogos envolvendo os clubes grandes do Rio de Janeiro terão a presença do auxílio do VAR. Além disso, falar também, é claro, sobre informações envolvendo essa tarde de hoje do nosso Cruz Maltino, renovação contratual de Pablo Berretti. Temos muitas novidades a trazer neste Boa Noite Gigante, que, é claro, você, como um torcedor vascaíno, não poderá perder. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar aqui todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã. Fala Gigante na parte da tarde, o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, contamos muito com você, contamos muito com a sua presença. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. Tem muitas pessoas chegando aqui pela primeira vez diariamente, porém elas acabam não se inscrevendo. Então, meu amigo torcedor, tenho certeza que você vai gostar muito do nosso conteúdo. E caso, você já esteja aqui há bastante tempo, porém ainda não se inscreveu, vem agora aqui embaixo e já nos ajude. Além disso, deixe seu like, compartilhe o nosso canal, ative seu sininho de notificação de vascaíno para vascaíno. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante falando sobre a principal informação desta segunda-feira, uma informação não tão boa, inclusive não apenas não boa, não tão boa como péssima, que é a informação sobre Paulinho Paula. O Vasco, nessa parte da tarde de hoje, informou que Paulinho Paula de fato sofreu uma entorse no joelho direito durante a partida contra o Bangu na tarde de ontem, domingo, dia 28 de janeiro. Ele passou por exame de imagem nessa tarde de hoje e foi diagnosticado uma ruptura do ligamento cruzado anterior. O atleta, de acordo com informações do próprio Vasco da Gama, já iniciou esse primeiro processo de tratamento junto aos profissionais do Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama e vai realizar uma cirurgia nesses próximos dias. Claro, o próprio Vasco, através de redes sociais, desejou uma plena recuperação ao camisa 18 Cruz Maltino com a hashtag Força Paulinho. Além do Vasco, como vocês viram aí nessa nota oficial emitida, Emiliano Dias também, através das redes, acabou de se manifestar. Ele colocou: vamos lutar por você, estaremos esperando você aqui. Muita força, amigo. Estamos com você. O tempo de recuperação de Paulinho é muito longo. A estimativa de uma lesão tão grave como essa é de 8 a 10 meses de recuperação, ou seja, estamos em janeiro. A expectativa é que o Paulinho, se caso recupere rapidamente, retorne a campo apenas no mês de outubro. Então, aliás, mês de setembro, agosto, setembro a outubro, a expectativa é que ele retorne aos gramados. O Campeonato Brasileiro costuma terminar ali no início de dezembro. Então, o Paulinho, caso retorne, vai retornar apenas nas últimas 10 rodadas de Campeonato Brasileiro, onde já vai estar pegando fogo a temporada e o Paulinho vai estar retornando de uma lesão grave como essa, onde vai passar por um processo cirúrgico. Uma coisa muito chata, acabou se lesionando num lance, inclusive, muito bobo, numa jogada ali de linha de fundo. Ele é um jogador muito intenso por si só, e ainda mais o Vasco com um a menos após o erro bizonho do árbitro de campo ontem. Um erro que
Fez com que, inclusive, na minha opinião, o Paulinho se lesionasse, porque o Paulinho em si já é um atleta muito intenso, e com um a menos, o Paulinho teve que acabar fechando espaços deixados com a saída do Jair. Então ele foi marcar um jogador do Bangu lá na lateral de campo. Todo o elenco vascaíno viu que aquele lance do Jair não era um lance para expulsão. Então a intensidade, muitas das vezes usada pelos atletas do Vasco após a expulsão, foi muito maior. O Verrete, o Medel, inclusive passaram a reclamar muito mais após a expulsão por entenderem que foi um lance bizonho feito pelo árbitro de ontem. E o Paulinho, com essa veia vascaína, essa vascainidade, essa intensidade, ele chegou de uma forma muito forte na jogada com o atacante Canela do Bangu e acabou se lesionando em um lance muito bobo. Parece que a perna esquerda dele, né, ficou presa no gramado do Maria Garrincha. Ele acabou rompendo aí os ligamentos do joelho, vai ficar de 8 a 10 meses fora, vai fazer muita falta. Os números de Paulinho são sensacionais vestindo a camisa do Vasco da Gama. Tá aparecendo aqui na imagem a vocês os números, né, de Paulinho Paula como um atleta do Vasco desde a sua estreia. Foram 23 partidas com a camisa do Vasco, um gol, 2 assistências, 46 desarmes, perdão, então uma média de 2 desarmes por jogo, 127 bolas recuperadas, 35 dribles certos, 69% de acerto no passe longo. Então, um jogador muito importante para esse elenco de Ramon, um atleta que pisa na área para finalizar, como um atleta que também tem uma capacidade defensiva gigantesca. É um jogador muito importante, é o tal do jogador moderno, perdão, né? Que joga de área a área, ou seja, tem capacidade para defender, tem capacidade para atacar, um atleta de muita força física, um atleta com um passe refinado, um jogador crucial para a equipe que o Vasco hoje vai ter que precisar ir ao mercado repor. Mais preocupante é que vai ser difícil achar um atleta como o Paulinho Paula no mercado, pois atletas como ele são jogadores cruciais para a equipe. E o Vasco vai ter que dar o seu jeito. Inclusive a informação que a gente tem a trazer aqui a vocês agora, neste Boa Noite Gigante, é que de fato Alexandre Matos vai buscar uma peça de reposição. A diretoria nesses próximos dias vai estar aí ativa no mercado à procura desse segundo volante / meio atacante, né? Um jogador área a área, um jogador mais moderno. E qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante, inclusive sobre um atleta como peça de reposição? É um pouco de informação e um pouco de opinião. Por quê? Porque o Vasco precisa de um atleta para essa posição. O Vasco precisa de um jogador para repor a saída de Paulinho Paula. E mais do que nunca hoje no mercado, temos um atleta que faz essa função do Paulinho Paula muito bem, que é o Igor Coronado. Igor Coronado hoje é um atleta que pertence ao Al-Ittihad do futebol árabe, o clube do Benzema, o clube do Kanté, clube que é um dos grandes nomes desse momento, né, dentro dos clubes do mundo árabe. Porém, é um jogador que nesse momento está muito próximo de assinar a sua rescisão contratual e ficar livre no mercado. Um atleta que já foi procurado pelo Vasco. Nas últimas 2 janelas de transferências, o Vasco tentou trazer o Igor Coronado para o seu elenco. Inclusive o empresário do Igor Coronado, em uma entrevista ao Jorge Nicola, confirmou que 8 clubes grandes do futebol brasileiro procuraram o Igor. No caso, são eles: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Botafogo, Fluminense, Internacional e Vasco. Esses 8 clubes. Porém, o Vasco da Gama, de acordo com o próprio empresário dele, foi o clube em que mais se aproximou de ter o Igor Coronado no elenco nessa temporada de 2023. Informações foram exatamente essas, que o Vasco se aproximou muito de conseguir a contratação desse atleta e nos últimos detalhes aí da sua chegada, as negociações acabaram não andando. Então, se nesse momento, como o Vasco já abriu, né, não com o Matos, porém com o Brax no ano passado, mas já tem essa ponte aberta, ligada, entre Vasco e o Coronado por uma contratação, mais do que nunca nesse momento, com a saída de Paulinho, o Vasco tem que ir com tudo em cima de Igor Coronado. Vou até trazer aqui a vocês imagem do mapa de calor desses 2 jogadores. Está aparecendo aqui ao lado, imagem do mapa de calor do Igor Coronado, imagem do mapa de calor do Paulinho. 2 mapas muito parecidos. Inclusive o Igor até com um mapa muito maior do que o do Paulinho Paula com relação a ocupar os espaços do campo. A gente pode ver que o Paulinho ocupava muito mais o lado direito do campo, né? A parte vermelha, que é onde o mapa de calor mostra que tem mais a presença do atleta, está muito mais pelo lado direito, mas ele também ocupava muitas das vezes o setor do lado esquerdo do campo. A gente vê que ali da grande área, do início da grande área defensiva até o início da grande área ofensiva, era o lugar onde Paulinho Paula costumava flutuar. E é exatamente o lugar onde o próprio Igor também está acostumado a flutuar. Da grande área defensiva, da linha da grande área defensiva até a linha da grande área ofensiva. Mapas de calores muito semelhantes. Porém, a única diferença, sim, é diferença boba. Isso é mais questão técnica do que a questão mesmo do próprio atleta. O Igor costuma atuar mais do lado esquerdo e o Paulinho costuma atuar mais do lado direito. Mas diferença boba. Inclusive, sobre esses 2 atletas, os números aqui
a trazer a vocês. O Igor é um jogador com mais poder ofensivo. 44 jogos com a camisa do Al-Ittihad nesse ano de 2023, foram 10 gols, 19 assistências, 114 passes decisivos, 34 chances criadas e 88 dribles certos. Um jogador importantíssimo para o Al-Ittihad, de 31 anos de idade, que está perto aí de rescindir o seu contrato. Um jogador que já esteve tão próximo do Vasco pode ter aí as suas conversas reengatilhadas. O Vasco não pode ter medo de gastar dinheiro com o Igor Coronado. Baita de um nome, e o Vasco nesse momento mais do que nunca precisa de atleta como ele. Então, a ver as cenas dos próximos capítulos, infelizmente, uma perda irreparável. O Vasco, como a gente acabou de trazer a vocês, vai ter que ir ao mercado procurar, né, um atleta para reforçar o seu sistema defensivo, ofensivo, esse jogador área a área. Igor Coronado é um nome que, de fato, interessa muito ao Gigante da Colina. A ver as cenas dos próximos capítulos, é claro, traremos a vocês tudo o que está acontecendo. Tranquilo, rapaziada? A gente, assim que tiver novidades, trará a vocês aqui, mas, infelizmente, uma perda irreparável, incalculável para esse setor de meio campo, e veremos se o Vasco pode reabrir as tratativas com o Igor, que é um jogador muito parecido com Paulinho Paula. E olha, Vascão, entrando aqui num outro assunto, porém, é claro, deixe aí nos comentários, se você tivesse aí o poder de contratar, qual jogador você traria ao elenco para o lugar de Paulinho Paula. Quero entrar no assunto com vocês aqui sobre Ferge, arbitragem, campeonato carioca. Pois após o desastre do senhor Tarcísio Pinheiro Caetano na tarde de ontem em Brasília, no estádio Mané Garrincha, está confirmado que esse árbitro não apitará mais os jogos do Vasco nesse campeonato carioca de 2024. Ainda não está confirmado, né, uma saída dele do quadro de árbitros desse campeonato carioca, porém, com relação aos jogos do Vasco, ele não volta a apitar nenhuma partida. Hoje à tarde, né, houve uma reunião na Ferge, esteve presente nessa reunião o CEO do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa, além também do Nicolas Fraga, que é o gerente jurídico do Cruz Maltino, e o próprio Alexandre Matos, que é o diretor executivo do clube. Uma reunião importante para tratar aí sobre o que aconteceu na partida de ontem e fazer uma análise mais geral sobre a postura do árbitro Tarcísio Caetano no jogo entre Vasco da Gama e Bangu. Após essa reunião, que além do lado do Vasco da Gama estiveram presentes também Luiz Mairovic, coordenador técnico, Jorge Rabelo, que é o gestor da divisão técnica aí da Ferge, além de Cláudio José, o gestor da divisão de escalas, José Carlos Santiago, o presidente também, o vice-presidente de competição, Marcelo Viana, foram adotadas algumas decisões, como por exemplo, foi concluído em relatório que o árbitro cometeu sim flagrantes erros técnicos durante a partida e automaticamente esse processo vai acabar passando por um novo processo de formação continuada ainda, né, interno dentro da Ferge. Sempre esse dia da tecnologia e informações é que a Ferge aguarda relatório da Good Game para completar a análise da atuação do árbitro. E além disso, a partir da próxima sexta-feira, nos jogos da próxima rodada da Taça Guanabara, a quinta rodada, os jogos dos clubes grandes, no caso Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama, terão auxílio aí sempre que for possível operacionalizar, do árbitro de vídeo do famoso VAR. Então, por exemplo, a partir da próxima sexta-feira, Vasco, quando enfrentar o Audax, esse jogo que será na Arena Amazônia, terá o VAR, mesmo sendo um clube grande contra um clube pequeno. Antes, né, a Ferge indicava e tinha como uso do VAR apenas os clássicos. Agora, todos os jogos que clubes grandes estiverem atuando, terá aí o auxílio do árbitro TV. Então foi aí uma decisão de acordo com informações dadas em relatório da Ferge nessa tarde de hoje, unânime. A Ferge entende ser necessário aí ampliar o uso de VAR também, não apenas para os clássicos, porém também como jogos dos clubes grandes. O CEO Lúcio Barbosa esteve nessa reunião de hoje para apresentação, né, desse relatório que foi debatido e está aí confirmado que realmente ele não apita mais jogos do Cruz Maltino. Uma decisão correta, né, como a gente acabou de falar aqui a vocês. Infelizmente a lesão do Paulinho Paula teve muito a ver com a expulsão do Jair. Talvez, e acredito que nem apenas talvez, mas caso o Jair não tivesse expulso, dificilmente a gente teria um Paulinho Paula utilizando de sua intensidade e acabasse se lesionando também. Porém, erro crasso, erro vergonhoso aí feito pelo senhor Tarcísio Caetano, e a gente perde ainda os nossos principais jogadores da temporada, algo que ainda dói, algo que ainda faz o torcedor vascaíno se questionar e, é claro, se preocupar para essa temporada de 2024, mas enfim, está confirmado, VAR agora no Campeonato Carioca, as medidas já foram feitas e o árbitro também não volta a apitar os jogos do Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? E para fechar aqui agora este Boa Noite Gigante, falar sobre uma informação muito importante a vocês, que tem a ver, inclusive, com o Pablo Verratti e essa temporada de 2024. Por que eu tô falando isso aqui com vocês?
informação que tenho a trazer é que Pablo Verratti terá o seu contrato renovado com o Cruz Maltino. O atleta que foi uma das principais peças do Vasco nessa temporada de 2023, o artilheiro do Vasco do ano, é um dos artilheiros do Vasco, o artilheiro foi o Gabriel Peck, então um dos artilheiros do Vasco da Gama no ano, tinha um contrato até o final, até o meio, ou salvo engano, até o final desta temporada, aliás, até o meio de 2025 ou até o final dessa temporada, mas teve nessa tarde de hoje acertada a sua renovação até o final de 2025, e caso durante esse período o Verratti bata algumas metas, seu contrato será automaticamente renovado. O argentino vai assinar um vínculo, e não apenas, né, esse vínculo foi assinado para aumentar o tempo de contrato dele. O contrato de Verratti com o Vasco já era bem longo, salvo engano, inclusive o tempo dele já ia até mesmo o final de 2025, mas ele queria muito uma pedida salarial maior. O salário que Verratti recebia aqui no Vasco não ultrapassava a casa dos R$200 mil. E não tem muita lógica pagar para os principais hoje atletas desse elenco, o principal jogador da última temporada, um salário pequeno, tão curto, né? Como esse que Verratti recebe no clube. Por exemplo, o Vitor Luiz chegará e muito provavelmente já tem um salário maior do que Verratti recebia, que vai ser reserva, veio para ser um reserva. Então, o empresário do atleta, o jogador, pediram essa valorização, demorou um tempinho para que os clubes acertassem essa valorização salarial, mas chegou a um acordo nesses últimos dias e o Vasco da Gama terá aí uma renovação salarial com o jogador, uma renovação contratual com uma valorização salarial. A informação é a seguinte: caso durante esse período de hoje, 24, início, até o final de 25, Verratti dispute ao menos 60% das partidas do Vasco, seu contrato será renovado até o final de 2026. Na última temporada, lembrando, o atleta em 21 partidas marcou 10 gols com a camisa Cruz Maltino e foi um atleta, né, muito mais do que essencial e importante para a temporada do Vasco da Gama nesse ano de 2023. Então, Verratti aí, o Pirata, com um contrato quase renovado. Detalhes aí separam a renovação contratual do jogador. Tranquilo, torcedor? Então é claro, né? Fica ligado, fica de olho. Teremos muito mais informações para trazer a vocês aqui nesses próximos dias. Boa noite, gigante, muito movimentado, muito agitado, é claro, com esse tom de preocupação, pois Paulinho Paula é um atleta que não será mais utilizado nessa temporada de 2024, por Ramon, pelo menos, durante grande parte dessa temporada, e o Vasco, nesse momento, terá mais do que nunca que ir ao mercado para trazer uma peça de reposição. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira, e retornaremos aí em breve, às 7 horas da manhã em ponto amanhã, para trazer ainda mais informações do nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!